A partir de agora você está convocado a assistir esse vídeo até o final. Eu trago informações sobre as eleições no Fluminense, candidatos que tiveram as fichas de inscrição rejeitadas e tem prazo para poderem apresentar as correções. Tem o técnico da Argentina que pode ter que fazer mudança na lista de convocados para a Copa. Será que o Cano ainda tem chance de ir para a Copa do Catar? E ainda o acerto entre o goleiro Fábio e o Cruzeiro. Eu explico agora. Fique comigo aqui. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso canal. Esse é o Ligados no Flu. Obrigado pela sua presença. Eu sou o Rodrigo Dias e a gente vai falar muito sobre o Fluminense. Tem muita informação, um caminhão de informações a partir de agora para você que acompanha o nosso canal. Não deixe de se inscrever se você não é inscrito ainda. Deixe também o seu like, deixe o seu comentário, quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre o Fluminense de 2023, a sua projeção, se está otimista, se não está. Me fale aí o que você está achando sobre as eleições para a presidência do Fluminense, enfim, deixe a sua opinião, participe comigo, que eu vou tentar responder a todos dentro do possível, ok? Pessoal, vamos começar então, para tranquilizar o torcedor que de repente se assustou quando eu falei na abertura do vídeo sobre o acerto entre o goleiro Fábio e o Cruzeiro. Calma, calma. Fábio não está indo para o Cruzeiro. Fábio não está voltando para o Cruzeiro. Eu me refiro à dívida que o Cruzeiro tem com o goleiro Fábio. Fábio, quando saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro tinha uma dívida muito grande, milhões de reais, para acertar com o Fábio. E o Fábio agora finalmente chegou a um acordo com o Cruzeiro. Segundo o goleiro, o Cruzeiro apresentou uma proposta, explicou para o Fábio qual que é a situação do clube hoje, a situação financeira, mostrou quais as condições que o Cruzeiro tinha para pagar essa dívida. O Fábio não explicou as condições, claro, isso é um assunto pessoal, mas disse que aceitou, concordou, assinou, tá tudo certo e vai receber o que o Cruzeiro lhe deve, né, da forma como o Cruzeiro ofereceu pagar. O Fábio, que antes de ir para o Fluminense, ele tinha um acordo verbal com o Cruzeiro de renovação de contrato para essa temporada de 2022. Só que aí o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldinho, virou SAF. E quando o Ronaldinho assume, ele faz uma série de mudanças. Por exemplo, o técnico Vanderlei Luxemburgo estava acertado que ia dirigir o Cruzeiro na temporada. Ronaldinho disse não. E o mesmo aconteceu com o Fábio. O salário que o Fábio recebia não se enquadrava dentro do que o Cruzeiro pretendia e podia pagar. E aí o Fábio saiu de forma polêmica do Cruzeiro. Alguns dias depois, ele chegou a negociar com o América, mas aí veio o Fluminense. O Fábio preferiu a proposta do Fluminense, foi para o Rio de Janeiro, voltou para o Rio, né, porque já foi goleiro do Vasco. E o Fábio acabou conquistando o título de campeão carioca pelo Fluminense e também ajudou na garantia da vaga, né? Ajudou o Fluminense a conquistar a vaga para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Está com o contrato renovado, o Fábio vai continuar no Fluminense em 2023. Essa é a informação que eu tenho sobre o goleiro Fábio. Vamos falar agora um pouquinho sobre Copa do Mundo, porque o técnico da Argentina, o Lionel Scaloni, ele pode ter que fazer mudanças na relação dos 26 jogadores convocados. A Argentina já está treinando, já está fazendo até amistoso, só que o Scaloni está com problemas. Tem vários jogadores que estão com a situação física muito ruim e pode ser que ele tenha que fazer mudanças nessa lista. Um dos jogadores que não apresenta as condições ideais é o Dybala, que joga no futebol italiano, joga na Roma, jogava na Juventus, agora joga na Roma. O Dybala, atacante, um dos principais jogadores da seleção da Argentina, ele não está nas condições físicas ideais. E o Scaloni pode ter que fazer uma mudança. E aí fica a pergunta: será que Germancano teria chance de finalmente ser convocado para a Copa, para o lugar do Dybala? Acho muito difícil.
Lá na Argentina, o Lionel Scaloni sofreu uma pressão tremenda da imprensa da Argentina, muita gente questionando por que um atacante argentino, que é o segundo maior goleador do futebol mundial em 2022, artilheiro com sobra do principal campeonato sul-americano, né, que é o Campeonato Brasileiro, campeonato nacional, né, sul-americano, por que esse jogador não estava na lista de convocados da seleção argentina? Mesmo assim, Scaloni não deu confiança pro Cano, o Cano não foi chamado, mas agora surge essa possibilidade. Apesar disso, eu acho pouco provável. Por quê? Porque o Scaloni não tinha incluído o Cano nem na lista dos 55, dos pré-convocados. E, por isso, o Cano não tem chance de ser levado para a Copa do Mundo. Gostaria muito, a Argentina perde muito com a não convocação do Cano, mas mesmo com essas mudanças, o Cano não estará na Copa do Mundo do Catar, a não ser que haja uma mudança muito drástica e algo muito diferente, mas tudo indica que o Cano não vai estar na lista dos convocados. Bom, vamos falar então sobre o Fluminense. O técnico Fernando Diniz, matéria publicada pelo jornal Extra, informa que na próxima semana o técnico Fernando Diniz vai ter 2 reuniões com a direção do Fluminense, com o presidente Mário Bittencourt e com o diretor de futebol, o supervisor, o Paulo Agione. O Fluminense se programando, se planejando para a temporada 2023 e, segundo o jornal Extra, o técnico Fernando Diniz vai, junto à diretoria, fazer o planejamento, ou seja, tudo indicando mesmo para a permanência do Fernando Diniz no comando do Fluminense, senão, né, ele não estaria fazendo planos, se programando, indicando jogador, né, nada disso. Então, apesar das eleições, ele não ter assinado o contrato de renovação, é quase certo, né, que o Fernando Diniz vai continuar mesmo no Fluminense para o ano que vem. As prioridades a gente já falou aqui, né, que são um lateral esquerdo, um atacante de lado de campo, né, um ponta e também um volante. Essas são as prioridades e a partir dessas 2 reuniões de semana que vem, o Diniz e a diretoria, eles vão começar a ajustar ali, acertar os nomes, quem pode ser sondado, quem não vai, quem vai ser contratado, quem não vai. E o Fluminense até agora, segundo o jornal, não contratou ninguém, não tem acerto com ninguém. E o Fluminense pensa com calma na questão, no assunto contratações, porque de acordo com o jornal Extra, a prioridade no momento são as renovações ou ampliar o contrato dos jogadores. Jogadores que têm contratos, por exemplo, até o final de 2023, o Fluminense, e que o Fluminense considera esses atletas importantes, o Fluminense vai tentar priorizar a renovação de contrato desses atletas para depois tratar de contratação de jogadores. E pra gente, passar a régua, encerrar esse vídeo, o assunto eleição, informação trazida pelo jornalista Marcelo Neves, do jornal O Globo, é de que o Rafael Rolim e o Marcelo Souto, as listas que eles apresentaram de sócios, né, para poder fazer a inscrição como candidatos à presidência do Fluminense, essas listas elas apresentaram mais de 40 irregularidades e que os 2 candidatos têm o prazo até o sábado, 6 horas da tarde, para poder resolver essas questões, senão eles não poderão concorrer à presidência do Fluminense. O Marcelo Neves, o jornalista, também informou que o atual presidente Mário Bittencourt apresentou 20 irregularidades na inscrição que ele fez, né, para a candidatura dele, só que essas irregularidades já foram resolvidas, a candidatura dele está confirmada. Mário Bittencourt, por enquanto, oficialmente, é o único candidato à presidência do Fluminense, no caso dele, candidato à reeleição. Marcelo Souto e o Rafael Rolim têm até sábado, 6 da tarde, para corrigir as irregularidades
e também terem as suas candidaturas homologadas para concorrerem na eleição que já é no próximo sábado, sábado dia 26, sem ser esse agora, no outro sábado, dia 26. Ok, meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Agradeço demais ter ficado até aqui acompanhando o nosso vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Saudações tricolores.